Olá, terceiro ano, tudo bem? Estamos aqui mais uma semana para falar sobre a sequência 26. O conteúdo que nós vamos estudar é o de ciências e as atividades de ciências desta semana, desta quinzena, vão nos trazer um assunto chamado metamorfose. Alguém lembra o que é metamorfose? Olha as imagens que eu estou colocando aqui para vocês nesse vídeo. Quando você vê a imagem, você vê o quê? Uma transformação, não é? É o que é a metamorfose. Metamorfose é importante para que possamos entender melhor qual é o processo de desenvolvimento do corpo dos seres vivos. E quando a gente fala em metamorfose, referimos às mudanças que ocorrem na estrutura e na forma do corpo, até mesmo na forma de vida de alguns organismos durante o seu desenvolvimento. Como o que, professor? Nós os seres humanos. A gente nasce bebê e depois a gente passa pela fase de criança, depois vem adolescente, depois vemos adulto e depois nós fazemos o quê? Nós envelhecemos, não é mesmo? Quando falamos em metamorfose lá no mundo animal, a gente tem alguns grupos de animais que sofrem metamorfose e que é visível aos olhos. Por exemplo, os peixes, os anfíbios, os insetos. Sem dúvida, as metamorfoses mais conhecidas são aquelas que ocorrem em anfíbios e também nos insetos. Eu também gostaria de falar para vocês um exemplo que a gente está vendo aí, que eu gostaria de falar para vocês. Presta atenção em cada parte das imagens que vai acontecendo aí. Primeiramente, nasce pequenas larvas dos ovos, que são chamados de girino, que é quando ele está lá, ó, aí, ó, pequenininho, a imagem. Essas larvas, elas possuem brânquias, cauda e não apresentam pernas. As mudanças no girino inicialmente são poucas, havendo basicamente o seu crescimento. Depois, ao surgimento das pernas, as posteriores surgem primeiro que as anteriores. O que significa? Que as perninhas de trás, gente, elas nascem primeiro do que as da frente. Olha lá a imagem, tá certo? E o desaparecimento das brânquias. A cauda regride e o animal passa a apresentar o seu aspecto adulto. Então, lá no finalzinho, a gente já se lembra o quê? O sapo, né? Então, ele passa da fase do girino até chegar na fase do sapo. Então, metamorfose nada é do que um processo de desenvolvimento do corpo dos seres vivos. E essa sequência, a 026, ela vai trazer para vocês algumas atividades baseadas no que a gente acabou de explicar, tá bom? Então é importante que você pare o vídeo agora, depois dessa explicação, e faça as atividades. E só depois você pode corrigir, ver se você fez tudo certo. Tá combinado? Então tá certo. Então vamos lá. Aqui eu já trouxe para você uma imagem essa imagem aqui você não vai encontrar aí no seu livro de atividades. Eu trouxe para você por quê? Porque essa aqui é uma metamorfose que a gente ouve muito, que é da borboleta. Então, lá, tem a primeira imagem, que é o ovo. Depois do ovinho, ela vira uma larva. Depois, a lagarta se transforma em pupa. Depois você vê a pupa. Depois a pupa se transforma em borboleta. Depois temos o quem? A borboleta adulta, que fica aí, né, dançando nos céus, né? E agora, no período da primavera, a gente vê muitas borboletas coloridas, né? E aí a gente trouxe o que? A metamorfose completa de uma borboleta. Vocês conseguiram perceber que foi um desenvolvimento do corpo? Então, não esquece que metamorfose é o desenvolvimento do corpo dos seres vivos. A 10ª questão fala assim: passamos por todo um processo de desenvolvimento, desde a gestação, nascimento, infância, adolescência e fase adulto. É assim com todo ser vivo. Então, todo ser vivo, ele tem um desenvolvimento, ele tem uma mudança no corpo desde que nasce, né? A metamorfose acontece em alguns animais e é um processo de transformação do seu corpo e do seu modo de vida. Os animais que sofrem metamorfose são os moluscos, anfíbios, algumas espécies de peixes e insetos também. O exercício pede para você enumerar os quadros de acordo com a metamorfose e está escrito transformação
do sapo. Olha aí, a gente já viu a imagem, a gente já comentou. E agora o que nós precisamos fazer? Enumerar a atividade. E aí o exercício te traz 4 quadros, né? Cada quadrado deste aqui, ele tem para você uma característica desse animal. O que você precisa saber? Você tem que falar qual que é a fase do sapo. O que vem primeiro e depois, e depois. Então, nós vamos ler tudo e depois a gente enumera. Vamos começando com o primeiro quadrado. Tá falando assim, ó. Depois de um certo tempo, aparecem duas pernas de trás. Será que o sapo já nasce assim? Ou não? Ao sair do ovo, ele parece um peixinho. Seu nome é girino. Olha aí. Terceiro quadradinho embaixo, ó. Na idade adulta, ele sai da água e procura um lugar para viver. O último quadradinho te fala assim, que depois aparecem as patas da frente e a cauda vai diminuindo. Olha o que a gente falou lá no comecinho. O que a professora explicou lá no comecinho. Como é que é a fase do sapo? Lembra? Se não lembra, volta um pouquinho o vídeo que eu falei para vocês lá no comecinho, tá? Se você já sabe, então, por favor, vê se você acertou essa atividade, ó. Número 1 ficou com ao sair do ovo. Olha lá, ele já fala que ao sair do ovo, ele parece um peixinho. Seu nome é girino. E depois, o que acontece? Depois de um certo tempo, aparecem as duas pernas de trás. Se lembra que eu disse a vocês que primeiro aparecem as patinhas de trás e só em seguida que aparece a da frente. Você pode perceber no desenho que ele só tem as perninhas de trás, tá bom? Ó, aí ficou fácil, por quê? Depois aparecem as patas da frente e a cauda vai diminuindo. Olha, ele já vai dando o formato do sapo de vida adulta, né? Olha lá, já parece muito com os sapos que a gente vê aí pelos brejos ou perto dos rios, né? Na idade adulta, ele sai da água e procura um lugar para viver. Essa aí é o nosso quarto quadradinho. Tá fácil, hein? 10.2. Coloque as palavras abaixo no lugar certo da imagem, onde representa cada fase do seu desenvolvimento. Então, a gente colocou um ciclo para vocês aí e vocês teriam que enumerar. Quando que o girino está com brancas externas, quando ele é uma larva, quando ele é o sapo adulto, e quando ele está nos ovos, e o sapo jovem, e o girino. E aí a gente traz aqui para você, ó. Como é que vai ficar? Olha lá. Primeiro lugar vem quem? Os ovos. Olha os ovos ali, gente. Depois tem as larvas. Olha para você ver, se você vê o desenho, você vê ali, ó, nas larvas, tá vendo? Aparece até um rabinho dentro do ovo. Em seguida, a gente tem um girino com as brancas externas, a gente consegue ver, tá certo? Depois tem o girino com as brancas internas, tá certo? Depois a gente tem a rã ou o sapo jovem, tá aqui. E por final, a gente tem a rã ou o sapo adulto, crianças. Então, este é o cronograma que você vai ter que preencher aí na sua folha de atividade. Crianças, prestem bastante atenção. Então, a primeira imagem são como é que surge então a fase, tia? Como é que é a fase aí do sapo até ele chegar na vida adulta? Na casa o sapo, né, do anfíbio, né? Então, primeiro tem os ovos, depois vem as larvas, o girino com as brancas externas, depois o girino com as brancas internas, depois o sapo jovem, rã ou sapo jovem, e finalmente a gente tem a rã ou o sapo adulto, tá certo? Então, tá. Exercício 11. Os seres vivos apresentam etapas em sua vida. Todos os seres vivos passam por diferentes etapas em sua vida. Podemos dizer, no geral, que os seres vivos nascem, crescem, podem se reproduzir e envelhecem. E depois de algum tempo morrem. Chamamos o conjunto dessas etapas de etapas da vida. Então, eles nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. Professor, o que significa reproduzir? Que reproduzir significa quando eles têm filhos. Por isso que aqui traz, ó, podem se reproduzir. Por quê? Porque existem algumas pessoas que não têm filho durante a vida. Então, é muito importante esse podem se reproduzir, tá certo? Então, quais são as etapas da vida mesmo, crianças? Nascer, crescer, reproduzir, podem se reproduzir, envelhecer e morrer. Tudo bem?
Agora responda. Letra A. Quais são os 4 estágios do ciclo da vida? Ele pede para você os 4. Então, vai ser qual? Nascer, crescer, reproduzir e envelhecer. B. Em que estágio do ciclo da vida você está? Você, agora, que está me ouvindo, que está assistindo, que está fazendo a sua correção, você está em que fase? Você pode colocar aí, ó, professora, agora eu tô na fase de crescimento, então eu tô na minha infância, tá? Então coloca aí, agora eu estou na infância. Eu coloquei pessoal porque você pode colocar, estou na fase do crescimento, ou você pode colocar, ô professor, estou na fase da infância. Então qualquer uma dessas respostas está corretamente, tá bom? Então tá. Meninos, a correção dessa semana tava babadeira, né? Tava demais. Falamos de metamorfose, falamos do ciclo da vida. E a gente falou de uma fase da vida, né? E vocês estão na fase da vida de ser criança. E essa semana se comemora o quê? Nessa semana não, na próxima semana, né, professora? No dia 12 de outubro, a gente tem um dia todo dedicado a vocês. Mas eu falo assim que pra mim, a vida é toda dedicada às crianças, porque vocês são tudo na nossa vida. Vocês são nossas alegrias, a nossa esperança, a nossa força de vontade de viver e de ir pra escola, e de ensinar para que vocês sejam ótimos cidadãos, tá? Mas eu venho aqui para desejar uma ótima Semana das Crianças para vocês. Que no dia da criança você brinque bastante, que você faça o que você mais gosta e que seja tudo de bom na sua vida, tá bom? Então, um feliz dia para todas as crianças que embelezam nossas vidas com a sua forma pura e genuína de olhar o mundo. Olha, criança, um beijo mais que especial. Eu tô muito feliz de poder participar dessa etapa, né? De mais uma etapa dessas da sua vida. Beijo grande e até a próxima quinzena.